Boa noite, grupo querido. Mais uma terça-feira nós aqui reunidos, né, para esse grupo de estudos maravilhoso. Esse grupo que se reúne toda terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo link aqui pelo Zoom, para fazer a leitura, compartilhar, conversarmos sobre as obras que são democraticamente escolhidas pelo nosso grupo lá no canal do Facebook. Atualmente nós estamos fazendo a leitura desse livro do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, e hoje retomando na página 201 no tópico demonstração, nossa profissão. Lembrando que esse grupo é uma iniciativa e uma ideia maravilhosa do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente boa para possibilitar esse momento aqui conosco. E lembramos nesse momento, carinhosamente, do nosso querido Renato Bertatti, da Alice, e também agora nessa caminhada estamos aqui juntos com o Marcos Castro e com o René Schubert. O René hoje está aqui nos acompanhando e desde já, René, receba a nossa gratidão, nosso carinho pela sua presença e sua entrega aqui conosco. Então, sem mais delongas, eu te passo a palavra. Se eu tiver esquecido alguma coisa, você complementa, por favor. Imagina, tá tudo certo. Boa noite a todos, a todas que estão aqui presentes no nosso grupo e a vocês que depois vão assistir no YouTube, né? Sejam bem-vindos. Conforme a nossa colega for lendo, a gente vai fazer depois umas pausas para fazer reflexões e quem tiver perguntas pode fazer na caixinha de perguntas ao lado ou levantar a mão, né? Também vale para aqueles que vão assistir depois o vídeo, colocar as perguntas no próprio canal do YouTube, né? Lá do Hamilton Rosa, que aqui chega, né? Então, vamos iniciar. É a Cirlei, né? Vai ser a Vera hoje. A Vera, perdão, Vera. Por favor, Vera, vamos dar sequência aí na leitura. Demonstração. Nossa profissão. Helling escolhe um homem, pede que ele se posicione e olhe para frente. À sua frente, ele coloca uma mulher como representante da profissão. Helling para os posicionar. Deixe-se movimentar sem intenção própria. O homem vai em direção à profissão com passos pequenos. Após um instante, Helling escolhe outro homem como representante e pede a ele que se deite de costas em frente à mulher que representa o sucesso. O homem e a representante da profissão olham para o morto que se encontra entre eles. A profissão dá alguns passos para trás. O homem agora está próximo ao morto. Helling escolhe outra mulher como representante e pede que ela se posicione do lado direito da profissão. As duas ficam bem próximas uma da outra. A representante mais nova fecha os punhos e olha para o morto. Embora estejam bem próximas, as duas mulheres não se olham. Helling. Ela é alguém que tem raiva do morto. Está com os punhos cerrados. O homem passa pelos pés do morto e quer ir até essa representante. De repente, ele para, abre os braços e volta para trás. A profissão recua um pouco, apoia a parte de trás da cabeça na segunda mulher e olha na direção oposta a ela, que, por sua vez, olha para longe, ainda com os punhos cerrados. O morto está com a cabeça voltada para longe dos outros. Helling escolhe mais um homem como representante e pede que ele se posicione no lugar para onde o morto está olhando. O homem em questão se afasta do morto. Ele levanta os ombros e vai para mais perto da mulher com os punhos cerrados. Esta se afasta da profissão e se posiciona perto desse homem. Ela gira em círculos, assim como o homem, que tem os ombros erguidos. Após um instante, ele dá as costas para a situação.
O segundo homem permanece em frente ao morto e lhe dá as costas. A segunda mulher estende os 2 braços para trás e segura a profissão. A profissão vai lentamente para o chão e com ela a outra mulher. A profissão se curva bastante para a frente. A outra mulher coloca uma mão sobre ela. O homem em questão permanece ao lado. Helling escolhe mais um homem e o coloca em frente ao segundo homem. Este se encontrava antes sobre o morro, com as pernas abertas. Os 2 homens vão em direção um ao outro. O homem que chegou depois estica ambas as mãos em direção a este homem, de maneira convidativa. Este olha para trás, para o morto. Após um instante, esses homens ficam juntos. O homem que chegou depois fica atrás do anterior. No meio tempo, o morto deu as costas a eles. O homem em questão se ajoelha em frente à profissão. A profissão se afasta dele. A segunda mulher está deitada no chão e olha para o homem. A profissão se afasta totalmente. Helling: vou parar por aqui. Obrigado aos representantes. Helling chama até si o homem em questão. Pede a ele que se sente ao seu lado. Helling: como se sente? Homem: sinto-me forte. Sinto que se trata de um sistema que não me pertence. Helling: exato. Para o grupo: o que ficou visível aqui? Algo do passado que não pertence a ele está atuando aqui. Quando atua algo que se encontra muito atrás, em outra dimensão, todos os nossos esforços para que algo dê certo em nossa profissão ou em nossa empresa são em vão. Para o homem: está claro que houve um assassinato. O homem diz que sim com a cabeça e faz um movimento com a mão para trás. Helling: isso se encontra distante no passado. O assassino quer ir para outro lugar. Isso faz sentido para você? Homem: sim. Helling: está no passado distante, mas está presente. Uma frase estranha me vem como solução. Mude de profissão. O homem reflete. Ele se vira para Helling e sorri para ele. Helling: estou vendo em seu rosto. Esse é o futuro. Eles sorriem um para o outro. Helling: tudo de bom para você. Eles apertam as mãos. Reflexão. Fechem novamente os olhos. Olharemos para as nossas profissões e empresas, com as quais garantimos o nosso sustento. Para onde elas se movem? Vêm em nossa direção? Afastam-se de nós? O que fazem com as mãos? Estão abertas? Estão fechadas? Ou talvez fechadas em punho? O que se encontra no chão entre elas e nós? Quem mais está incluído? Quem está querendo algo de nossa empresa? Está querendo algo diferente de nós? Experimentamos internamente. Para onde isso nos atrai? Para que luz? Para que força? Para que serviço na vida? Para que alegria? Após um instante. Vocês encontraram uma direção? Vou contar-lhes um segredo sobre o sucesso. Querem saber? É um segredo bem profundo. O grande sucesso é leve. Não há sucessos pesados. Tudo aquilo que é pesado dá errado. Assim como o amor. O amor leve é amplo e feliz. Faremos novamente pequenos grupos e compartilharemos os nossos sucessos, até agora nesse curso. Após um instante,
como vocês estão no caminho para o sucesso? Quando olho para seus rostos, vejo que muitos seguiram esse caminho, rumo ao sucesso leve. Só um instantinho, Vera. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque eu percebi que no livro em alemão tem um acréscimo, tá? Terminada a constelação, ele faz uma colocação para o grupo Hellinger. Ele fala, essa constelação nos levou a todos para uma outra dimensão. Não foi uma constelação familiar no sentido conhecido por todos nós. Tudo ficou não falado e secreto. E mesmo assim, uma solução ficou clara. E aí é interessante pegar que o nome do capítulo é a profissão e não a vocação, né? Ele estava numa profissão e o Hellinger aponta talvez uma outra profissão. Você estava a serviço de algo muito distante, algo que talvez você tenha se embrenhado, emaranhado. E a solução parecia, nesse caso aqui, seguir para outro caminho, né? Porque não havia nada que prendia, não havia nada que mantinha ele lá, né? E não sei se para vocês essa foi a impressão. Às vezes eu tenho a impressão que a gente tem que pegar uns bonequinhos aqui para ficar lendo e fazendo com os bonequinhos o movimento, porque fica bem confuso a sequência, né? Mas mesmo assim, dessa vez eu senti mais, né? Porque Hellinger foi muito devagar, né? Logicamente, a gente lendo aqui parece que é nessa sequência, né? Mas nos seminários a gente sabe que esses movimentos são lentos, são pautados, existem respirações e provavelmente havia tensão aqui. Então, talvez por isso essa reflexão do Hellinger em relação à profissão ter algo com a leveza e que o que é pesado talvez sejam tarefas inacabadas ou talvez lealdades aí que tomamos para a profissão fazem sentido, mas que deixam a coisa como um todo pesada. Mas achei importante esse detalhe que tem aqui na obra em alemão, né, onde ele fala que realmente não foi a constelação familiar como a gente está acostumado, mas que mesmo assim ela teve seus efeitos sobre o cliente. Em relação a essa passagem que a Vera nos leu, alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma reflexão em cima disso? Senão a gente já segue para a próxima. René, não tem nenhum comentário no chat ainda, nem vejo ninguém com mão levantada aqui. Ok, então vamos seguir para o próximo capítulo. Vera, por favor. Registrando apenas que o Marquinhos acabou de entrar. Opa! Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Demonstração. Sucesso com um parceiro. Gostaria de prosseguir e olhar para algo relacionado ao sucesso em um relacionamento. O grande sucesso é sempre o sucesso com um parceiro. A grande felicidade, obviamente, também. Quem gostaria de olhar para algo nesse sentido sobre o sucesso com um parceiro? Uma mulher se apresenta. Religue para essa mulher. Primeiro, farei algumas perguntas. Você é casada? Mulher, sim. Religue, tem filhos? Mulher, sim. Religue, quantos? Mulher, juntos temos 4. Eu tenho 2. Religue, e o seu parceiro? Mulher, tem 2. Religue, existe uma parceira anterior ao seu marido? Existe um parceiro seu anterior? Mulher, sim, ele já morreu. Religue, feche os olhos.
Imagine-se dando a mão esquerda ao parceiro antigo e a mão direita ao parceiro atual. A que parceiro pertencem seus filhos? Ao antigo ou ao atual? Mulher, ao antigo. Ela escolhe representantes para o parceiro anterior da mulher e uma mulher. Ele a posiciona a uma certa distância em frente ao parceiro anterior. Helge para a mulher. Os filhos são meninos ou meninas? Mulher, um menino e uma menina. Helge, qual é o mais velho? Mulher ou menino? Helge escolhe um homem para o filho mais velho e uma mulher para a mais nova. Helge para esses representantes. Procure um lugar para vocês. O marido anterior dá alguns passos na direção da mulher. Depois vai para o lado. Os dois filhos colocam-se ao seu lado. A menina à direita e o menino à esquerda. Então o menino dá um passo à frente. Helge, de que o homem morreu? Mulher, de esclerose múltipla. O menino se coloca à direita de sua irmã. O marido anterior se ajoelha. A mulher olha para a esquerda. Sua mão esquerda está tremendo. A mulher dá mais alguns passos para a esquerda. O marido antigo se deita sobre as costas. Ambos os seus braços estão esticados. A mulher coloca ambas as mãos sobre o rosto e chora alto. Ela se afasta. Enquanto isso, olha para o marido morto. Ela treme bastante e grita alto. A mulher em questão vai até sua representante, toma-a nos braços e a segura. No meio tempo, o filho desce até o pai morto. Ajoelha-se diante dele e segura seu braço. Helge, preciso de mais uma mulher. Ele escolhe uma mulher e deixa que ela se posicione. Ela fica de fora. Helge para a mulher. Você é a morte dele. A representante da mulher está mais calma. A mulher e sua representante olham-se nos olhos. Helge pede à mulher em questão que se sente a seu lado. O garoto está ao lado de seu pai. A filha se virou para a morte e vai em sua direção. A representante da mulher está inquieta. Ela se move lentamente em direção ao marido morto. O filho sentou-se. A filha continua olhando para a morte. Então, desvia o olhar e olha para fora. A mulher passa pelo marido morto e vai em direção à sua filha. Ela a abraça por trás e segura. A filha se livra dela e dá um passo para o lado. A mãe quer estender a mão para ela. Helge, vou parar por aqui. Após um instante para o grupo. Onde estaria o sucesso aqui? Para a mulher. Você tem que voltar, senão seus filhos morrerão. Os dois se olham longamente. A mulher se levanta e volta para seu lugar. Helge, após um instante, para o grupo. O que podemos ver aqui? Somos livres em nossas decisões? O caminho para a felicidade está aberto para nós da forma que desejamos? Ou há outras forças atuando aí? Alguém pode morrer em nosso lugar? Ficamos livres então? Ou será que cada um tem sua própria morte? Podemos morrer por uma pessoa para que ela permaneça viva? A superação. Fechem novamente os olhos. Vamos imaginar que, à nossa frente, estejam diversas pessoas a uma certa distância de nós. Cada uma dessas pessoas representa a morte de uma outra pessoa. Olhamos para todas essas pessoas.
O que acontece quando simplesmente olhamos para elas? Quando as olhamos concentrados em nosso interior, elevados pela nossa vida aqui? O que acontece com os representantes da morte de outras pessoas? Eles podem permanecer? Ficam fracos? Querem desaparecer? O que acontece então conosco? Nós nos afastamos deles internamente, guiados por outra força, proveniente do nosso coração por outro amor. Nós os seguimos com leveza para outra luz. Alegria, mais belo fulgor divino. Filha de Eliseu, ébrios de fogo entramos em teu santuário celeste. Após um instante. Como? Com sucesso. Ok, essa foi a nossa manhã. Felicidades para vocês. À tarde. Só um instantinho, Vera. Só para fazer um detalhamento, essa parte final que a Vera leu, ela é uma espécie de ditado alemão. É como uma cantiga, né? Então, essa alegria, mais belo fulgor divino, filha de Eliseu, ébrios de fogo entramos em teu céu, santuário celeste. Então, é uma cantiga. Então, não sei se foi o próprio Hellinger que cantou isso ou se isso entrou, né, em meio a essa reflexão dele. Eu vou só fazer uma pausa, Vera. Eu vi que a Cirlei colocou, né, da questão das duas constelações e talvez da dificuldade, né, de compreendê-las. Cirlei, eu vou pedir para você, eu compreendi a sua incompreensão, até porque existem entroncamentos aí, mas eu gostaria que você colocasse isso, né, da sua forma. É possível? Porque provavelmente da forma como você vai colocar, talvez outros também tenham essa sensação. Eu acho que eu não entendi essa parte ali dos filhos que vão morrer, do pai das crianças que faleceu, ele manda ela voltar, e aí ela volta e senta. Aquela da profissão também eu achei um pouco assim, não sei se eu não estou entendendo hoje, assim, eu achei difícil essas duas de entender a conclusão que ele chega, principalmente essa segunda foi pior. Assim, foi mais difícil, não pior, no sentido de mais difícil, ele manda ela voltar, mas ela volta para onde? Ela volta para o lugar dela, sim. Foi um olhar... olhar... o que é muito pontual nessa primeira constelação é que nós temos filhos de uma primeira relação e filhos de uma segunda relação. E antes de olhar para o sucesso dessa segunda relação, o Hellinger percebe que existe algo em relação à primeira. E o que a gente percebe é a morte do pai, talvez da forma como foi, né, de esclerose múltipla, a dor, e a forma como o filho se posta em relação ao pai. A gente tem aí uma lealdade sistêmica, né? A gente tem um movimento de eu por você. Então, o que a constelação mostrou é que não se estava olhando para a relação de casal, estava se olhando para um emaranhamento acontecendo aí, né? Na questão da filiação, né? Do filho em relação ao pai. E o Hellinger interrompe porque ele começa a falar, né, desculpa, eu vou voltar aqui, do sucesso com casais, né? E o que ele percebe aqui é que existe algo anterior que precisa ser visto. Quer dizer, para que essa nova relação, né, alcance seu sucesso, isso precisa ser olhado. E o que ele fez foi deixar isso atuar, essa dinâmica. E aí ele faz essa reflexão no final. Quer dizer, eu posso assumir o lugar da morte de outro, como, por exemplo, de meu pai, né? Se eu for no lugar do meu pai volta. E como será que isso vai interferir na segunda relação de minha mãe? Ou seja, na minha relação com meu padrasto,
né? Porque meu padrasto não é meu pai. Quer dizer, existem várias questões aí de misturas, né? E o que o Hellinger fez foi colocar cada coisa em seu lugar. As constelações, como elas se mostram aqui, são movimentos muito essenciais. Então, elas não seguem uma diretiva, né? Se a gente pegar o título e seguir o título, a gente vai falar, não, vai mostrar isso. Não está mostrando isso. Está mostrando como as constelações nos surpreendem, né? O tema até era esse, mas a constelação não mostrou isso. Conforme você foi também colocando, né, dessa sensação de eu não estou entendendo, a primeira constelação, ela fala da profissão e de que talvez esse senhor tenha tomado algo para si no seu campo profissional que não era dele, que é muito antigo. Sim, talvez no sistema dele, mas algo que quase não tem mais relação com ele. E nessa segunda constelação, a gente vê o filho da mulher tomando algo para si muito pesado, né? A morte de seu próprio pai. Nas duas constelações existe um detalhe aqui na língua alemã também. Eu acredito que a gente já tenha falado disso. Larissa, qualquer coisa você me corrige. Marcos, você está aí, fantástico também. Talvez você tenha percebido isso também. Eu lembro que isso a gente já conversou aqui. O Hellinger, em alemão, ele tem 3 formas como ele saía do campo. A mais conhecida de todas, aqui eu me retiro, é Hier ziehe ich mich zurück. Eu me retiro do campo. Ele tem uma outra forma que é Wir haben das Wesentliche gesehen. Nós vimos o essencial. E aí ele tem essa forma, que ele interrompeu essas 2 constelações. Ich unterbreche es hier. Eu interrompo aqui. E vocês lembram que a gente já falou isso, que às vezes o Hellinger ele interrompia no ponto mais alto, né? Ou seja, exatamente o que a Sirley falou, né? Você não falou assim, Sirley, mas deu para perceber que você queria falar isso. Quer dizer, o cara parou, tinha um monte de coisa para acontecer ainda. O que aconteceu depois? Né? E é exatamente esse é o corte que ele faz. Ele corta porque agora aquilo vai atuar na mãe e imediatamente sobre o filho. Porque essa é uma temática da relação mãe e filho. Não é uma temática da relação de casal. Ou seja, o segundo casamento dela, que ela tinha levado, nem foi visto. Porque havia algo anterior. Então, não que o Hellinger interrompe porque não é importante. Muito pelo contrário, ele interrompe porque aquilo precisa continuar. E naquele ponto, aquilo vai continuar na alma do cliente, reverberando na alma do cliente. E se a gente pensar que todos aqueles que a gente representa no campo, pai, mãe, filho, filhos, acaba reverberando neles, mesmo que eles não tenham participado da constelação, mas reverbera no campo deles, olha a força dessa interrupção aqui, né? Uma interrupção exatamente numa frase que não foi dita aqui, né? Do filho para o pai, eu por você. E por isso a reflexão de Bert Hellinger sobre os mortos. E ele também coloca um representante para o homem morrendo da doença, mas ainda lá, e aí a morte do homem. Numa das reflexões que tem no livro No Centro Sentimos Leveza, Bert Hellinger fala da companheira, da nossa eterna companheira, que é a nossa morte. Né? Para alguns ela está à esquerda, para outros ela está à direita. Alguns não sabem que ela está aí, outros talvez saibam que ela está aí. Médicos, terapeutas, muitas vezes enfermeiros, professores, muitas vezes sabem que ela está aí. E ela é um recurso, né? Ela não é algo a ser temido. Na verdade, é uma das poucas certezas que a gente tem.
E o Hellinger, ele traz isso nessa meditação. Como seria se eu, de repente, olhasse para todas essas telinhas que eu estou vendo aqui, né? Nem sei quantas telinhas são, mas são um monte de telinhas. E olhasse para o rosto dessas pessoas à minha frente e visse vocês e ao lado de vocês a morte de vocês. Apenas isso. E deixasse isso atuar sobre mim. Sem certo e errado, sem intenção, sem julgamento. Ou seja, para todos que eu olho, eu vejo a vida, que é essa que está aí, sorrisos, o brilho no olhar, mas também a finitude, a impermanência de cada um que também está aqui agora. Né? E assim como a constelação, o Bert Hellinger faz a meditação e segue. Ou seja, você fala, tá, mas como que acaba a meditação? Cada um vai fazendo seus significantes aí, vai sentindo para onde leva essa meditação. Né? Então, é importante isso que você coloca, Cirlei, né? Porque o Hellinger, ele não interpreta, né? Ele não fecha a figura. E muitas vezes a gente quer o fechamento de figura, né? A gente, pô, mas o que seria isso aí que ele fez, né? Como seria isso? Né? E ele faz exatamente, ele não faz isso. E isso tem muita força sobre o cliente. Provavelmente, se nós estivéssemos lá nessa constelação, talvez a gente nem teria prestado atenção. Porque talvez a gente ficaria preso num representante, numa das falas, e isso vai reverberando em nós. Cirlei, da forma como eu falei, ajudou ou piorou? Não, ajudou muito, entendi bastante. Eu também tenho a mania de querer explicar as coisas, eu acho que é esse o problema. Eu queria que ele continuasse explicando, e realmente tu tem razão. Talvez a gente tenha que pensar mais numa constelação, se segue falando ou se para. Eu achei muito bom, muito obrigada, gratidão pela aula que você me deu. Não, Cirlei, é aquela coisa, eu tomava na cabeça toda vez do Peter, né? Porque eu, como psicanalista, eu queria analisar o campo, né? E aí ele falava, se você não abrir mão dessa tua mania de ficar interpretando e analisando as coisas, você não vai conseguir fazer esse trabalho, né? Porque é outra postura. Você tem que sentir o campo e deixar ele reverberar. E a gente, em algum momento, a gente quer parar a reverberação. Não, tá bom já, tá bom, chega. O que é isso aqui? Ou quer explicar, né? Explicar, esse que é o problema, explicar o resto. E não tem por que explicar, tu tem razão. Sim. Lógico, dependendo do cliente que está ao nosso lado, e a gente vê em algumas colocações do Hellinger, ele até fala algumas coisas para o cliente, ele dá um contorno, com outros não. Né? Ou seja, cada caso é um caso, né? Mas a gente não interpreta. Né? No máximo, é uma descrição. E a gente percebe que o cliente ele sai... às vezes ele nem faz pergunta, porque é tanta coisa que ele viu e sentiu, que ele fala, putz, eu preciso de um tempo. Joia! Ótimo! Que é isso mesmo. Um tempo para isso reverberar, para isso atuar no corpo dele e no campo dele. Né? Agora, se eu cometer o erro, né? Se eu for dar uma de psicólogo lá, de psicanalista, e começar a interpretar, não, porque tua mãe fez isso, teu pai fez aquilo, e a sua sogra, eu acho que tal, eu vou esvaziar de tal forma a constelação que o cliente vai sair de lá com um monte de significados que não são os que ele sentiu, mas foram os que eu falei, e não sei se aquela constelação vai ter algum sentido. Né? Ela foi uma interpretose. Né? E aí a questão é, será que é a constelação ou é a forma como eu, facilitador, li a constelação? Por isso que a gente não memoriza a constelação. A gente está lá facilitando e quando ela acaba, a gente fica com aquela amnésia, né? Deixa ir junto com o cliente. A responsabilidade é dele.
E lógico, se ele precisar, ele pode entrar em contato conosco, né? Se tiver alguma angústia, tiver alguma questão, sim, a gente pode conversar com ele, né? Mas o que a experiência mostra é que quanto mais a pessoa deixa aquilo atuar, quanto mais aberto isso fica, melhor, né? E aí sim, Sirlei, a gente tem que lidar um pouco com a nossa angústia, né? Talvez a gente tenha que lidar um pouco com esse nosso cérebro, que ele sempre está fechando figura. Ele não gosta de coisa aberta, ele quer fechar, né? Eu não quero deixar pontas soltas. E a constelação, ela abre muitas pontas, né? Porque o sistema, ele é multifacetado, né? Quando a gente fala sistema aqui, é como se a gente estivesse falando de uma unidade, né? Não, a gente fala, é meio que aquela metáfora de você olhar para as estrelas. Ah, eu estou olhando uma estrela. Sim, porque seus olhos só conseguem enxergar aquela estrela. Existem milhares de luas naquele caminho, milhares de asteroides. Aquilo é um sol. Aquilo é orbitado por vários planetas, mas meus olhos não veem. E aí eu falo, não, eu estou vendo uma estrela. Você está vendo muitas coisas. Só que você não sabe. Então, por causa disso, a gente só descreve. Tem uma estrela ali. E o cliente vai deixar atuar. Se é uma estrela, se é um sol, se é um asteroide, se são vários, se é hoje, se é amanhã, se já foi, se não foi. Isso você deixa. Às vezes eles até trazem isso pra gente. Mas a gente não deixa eles falarem muito, né? O próprio Bert fala isso também, né? Não é, aqui não é o campo, né? Não é terapia em grupo, né? Apesar de que aqui a gente está vendo um curso, né? No livro, ele faz as rodadas. Isso é muito interessante. No final dessas duas constelações, ele pediu para fazer a rodada. Isso era muito comum na Gestalt terapia, em processos terapêuticos, da terapia sistêmica também, a gente fazer a rodada. Eu não sei entre vocês, nos cursos de vocês, o Marco sabe disso muito bem, a Larissa sabe disso muito bem. Os professores da Hellinger, eles passam uma coisa, fazem um exercício, e aí eles falam, ó, meia hora agora, vocês vão se juntar com 2, 3, 4, vão debater e a gente volta. E aí tem outra temática, dizer, sempre é feita a rodada. Para quê? Para também haver uma costura desse material que veio. Ou simplesmente para eu poder colocar alguma coisa do tipo, olha, isso aqui mexeu muito comigo, eu não estou bem. E muitas vezes a gente fala, o que você precisa? Hã? Você precisa dar uma volta no parque, você precisa conversar com alguém, né? Quer dizer, a rodada é para isso, né? Para eu trabalhar como me tocou. Marcos, você gostaria de colocar alguma coisa? Ô, meu amigo, não. Eu cheguei também já pegando no finalzinho da constelação, mas isso que você trouxe é bem o que a gente via do Bert, né? E quando nós vemos esse tópico, lembrando que ele está falando justamente dessa constelação e colocando as constelações com aqueles movimentos que a gente fala do movimento do espírito, né? Então é se abrir cada vez mais para essa constelação, aonde talvez a gente não compreenda, mas algo toca na nossa alma, algo entra em movimento na nossa alma sem querer fazer todo esse fechamento aí, como você colocou. Uhum. Então é interessante também que a gente possa se abrir para esse tipo de movimento que a constelação nos proporciona, né? Mesmo que naquela oportunidade pareça que algo ficou incompleto, quando a gente olha assim, dessa maneira superficial, né? Talvez esperando um pouquinho mais, e quando a gente vê tudo aquilo que precisava ser movimentado naquela pessoa que participou, isso foi movimentado. E aí também tem essa parte dessa confiança. Então, só para dizer que esse capítulo aí, ele é provocativo para nós também, assim, para essa constelação dessa forma, né? E nesse momento ele chamou um pouquinho de constelação medial e depois a gente vê que logo ele passa para constelação com esse movimento do espírito. Sim. Então, é isso mesmo que você falou, só para deixar algo aqui.
E são constelações, como a Cirlei percebeu, que, né, elas não são nem um pouco lineares, né? Elas talvez sejam até, e aí eu falo para nós, facilitadores, pedagógicas, no sentido de didáticas, elas mostram movimentos, né? Que nem toda constelação eu preciso, né, fazer o giro completo. E às vezes eu interrompo, eu aponto para algo, né? Eu gostaria só de fazer um adendo aqui, tá a Valéria aqui, né? Eu cheguei a falar uma coisa para a Cirlei, né? Quando a gente está, por exemplo, nos grupos e a gente interrompe assim, deixa isso com o cliente. Com a Valéria a gente tinha debatido um pouco sobre o campo, né, voltado para pacientes psiquiátricos, né? Um campo muito forte com Gunther Weber e que o Bert Hellinger também trabalhou. Numa obra que infelizmente a gente não tem traduzido aqui, mas que tem um pedacinho lá no Amor do Espírito. E no caso de pacientes psiquiátricos, muitas vezes a gente vai fazer um fechamento, sim, né? A gente vai não interpretar, mas a gente vai descrever com mais cuidado, talvez alguns detalhes, para que o cliente não saia tão aberto assim, né? Por uma característica daquele tipo de cliente, né? Então a gente dá algumas, como se diz, fronteiras, bases, né? E esse trabalho, no caso dessa clientela, é um trabalho talvez mais repetitivo e a longo prazo, né? Muitas vezes a gente faz uma constelação pontual, acabou, tal. E com esses clientes, às vezes, são vários movimentos, né? Porque a gente está falando de um campo bem específico, né? Eu vi você aí, Valéria, eu resolvi fazer esse toque, né? Porque isso é importante, né? Quer dizer, o Bert Hellinger ele era muito atento a isso, né? Como com alguns clientes era possível deixar em aberto, muito amplo, e o cliente, uou, o que aconteceu aqui? E com outros, ele, aconteceu isso, eu fiz isso aqui, né? Seria interessante você fazer isso, né? A gente já viu nesse livro aqui que às vezes ele até encaminha certas coisas, né? Seria importante você procurar tal profissional, seria importante você se dedicar a isso, né? Então até faz, não uma interpretação, mas ele dá um direcionamento. Mas essa não é a postura típica, né? Então, novamente dizendo, é um capítulo que serve como didática, né? Para a gente questionar, refletir a nossa postura como facilitador. Larissa, você gostaria de colocar alguma coisa ou a gente pode seguir? Ok. Então, por favor, Vera, podemos seguir. À tarde. O céu na terra. Hellinger. Algo se encontra, acima de tudo, no caminho do sucesso. Algo se encontra, acima de tudo, no caminho da felicidade. Algo sagrado se encontra em seu caminho. Conhecemos esse algo sagrado como consciência. É inacreditável que, até o dia em que eu descobri o contrário, todo o Ocidente a tenha visto como a voz de Deus em nossa alma. Se olharmos bem, para onde leva a consciência, ela leva sempre a uma guerra. Sentimos em nós o que acontece quando seguimos nossa consciência limpa. Quem segue sua consciência limpa sempre rejeita alguém. Está sempre com raiva de alguém. Vocês conseguem sentir isso? Conheci um índio no Canadá. Ele me disse que em sua língua não existe uma palavra para justiça. Não há consciência nessa tribo. Eles vivem sem consciência. Isso é inacreditável. Perguntei a ele: o que vocês fazem quando alguém mata uma pessoa? O que faríamos nós, por exemplo? Chamaríamos por justiça, ou seja, queremos matar o outro. Ele me disse: a família da vítima adota o assassino. Não existe vingança. Eles se movem em outro nível da consciência, para além da consciência limpa ou pesada.
Posso dizer mais uma coisa sobre a consciência? A consciência tem uma função. Ela nos vincula ao nosso grupo. Aquele que segue sua consciência limpa tem a sensação de que pode pertencer a seu grupo. Com a consciência limpa, adquirimos o direito ao pertencimento. Esse é o sentido e objetivo da consciência limpa. Ela nos vincula ao nosso grupo. Ela nos vincula, por exemplo, à nossa família, assim como ao nosso povo e à nossa religião. Ao mesmo tempo, obriga-nos a rejeitar outras pessoas. Por isso, todo conflito sangrento é uma guerra entre duas consciências diferentes. O outro grupo também tem a consciência limpa, só que diferente da nossa. Por isso, rejeitam-nos com consciência limpa. Guerreiam contra nós de consciência limpa. Vou dizer mais uma coisa sobre a consciência limpa. Toda consciência segue um Deus. Um Deus que recompensa a uns com o céu e manda outros para o inferno. E o Deus cristão, ele é o produto da nossa consciência. Quando conseguimos encontrar um amor abrangente, além de nossa consciência, não há mais nenhum Deus. Nenhum Deus que escolhe e nenhum Deus que condena. Qual foi o tema do nosso curso? Ah, sim, o sucesso. O sucesso na vida, o sucesso em nossa profissão. O que significa sucesso? Somos ligados a muitas pessoas pelo amor. E também, devo dizer de forma tão dura assim, ligados a eles com uma consciência pesada. Quis dizer isso como introdução. Já pudemos ver o efeito da consciência limpa na constelação de hoje. Isto aqui, erguendo o punho fechado, é o efeito da consciência limpa. Isso aqui, abrindo os braços, só é possível com consciência pesada, só deixando o nosso grupo. Nunca, porém, contra o nosso grupo, mas em sintonia com muitos grupos ao mesmo tempo. Quando conseguimos, como chamamos isso? Chamamos de céu na terra. Onde está esse céu? Embaixo, bem embaixo. Pode parar um pouquinho, Vera. Profundo, né, esse capítulo. E eu acho que a gente está vivendo, né, a gente viu os movimentos, né, na semana passada, aqui, principalmente na questão racial, que tocam nesse tema, né? Conflito de povos ou de raças, né? E essa questão, né, da boa ou da má consciência, e como nós elegemos um Deus para a boa ou para a má consciência, um Deus que nos leva ao céu ou nos leva ao inferno, ou como dizia Renato Russo, Deus está ao lado de quem vai vencer, né, na guerra. Quando eu, no meu clã, estabeleço as regras, as ordens para o meu clã, estar de acordo com estas ordens é uma boa consciência. Qualquer um que é de fora deste clã não vai reconhecer tal ordem e muitas vezes, sem querer, vai romper contra ela, contra esta lei. E ele precisa reparar ela. A gente está falando de cultura aqui. Traços culturais que nos fazem pertencer ou não, né? A gente está falando do pertencimento aqui. E me vem muito forte, no final desse capítulo, a questão da renúncia.
né? Renuncio ser bom e permito ser responsável também por isso que eu carrego. Posso não concordar, mas eu tomo. E eu vou fazer algo com isso. Isso tem o seu peso também. A boa e a má consciência, vocês já sabem aqui nesse grupo como é um tema vasto, né? A gente sempre volta a ela. E talvez porque Hellinger muitas vezes trouxe ela. E uma metáfora que eu acho muito interessante, principalmente aqui, quando ele fala no final, é do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? De como era visto Deus no Velho Testamento. E no Novo Testamento, com o sacrifício e a carne de Deus representada na terra, como existe uma outra forma de amor, com um preço, né? E aí talvez um peso também. Manuela, por favor, você fez uma colocação. Você pode abrir seu microfone e trazer essa colocação? Quando o Berto aqui diz que onde está esse céu, embaixo, bem embaixo, pode-se dizer também que esse embaixo é também ser humilde? É uma imagem, né, Manuela? Eu compartilho dessa imagem, talvez, da postura humilde, da postura que reconhece que em alguns momentos ela é pequena e o outro é grande. E da postura que se coloca como o último, não o primeiro, não o mais importante, mas o último. E nesse sentido você fala bastante do gospel de Jesus, né? Olhava para os últimos e ficava com os últimos. E em sua postura era humilde. Ele se colocava a serviço de algo muito maior do que ele, do que a humanidade, né? Então, sim, podemos colocar aqui. E o conflito, ele se dá também aqui na Terra, né? Então, é aqui que buscamos, talvez a palavra não seja reparação, mas elaboração. Ou, como no outro capítulo a gente viu, überwinden, superação, né? Não que eu acredite que a gente possa superar uma boa consciência. Acho que a gente cresce, né, para uma má consciência. Suportar, talvez, o peso, as renúncias necessárias para sustentar essa má consciência. Esse é o papel do adulto, né? O adulto sabe o peso que é. Por exemplo, quando ele tem filhos, ele abre mão de muitas coisas. E sim, existe muito amor aí e existe uma tarefa aí. E muita responsabilidade nessa tarefa, né? Isso não se faz com a boa consciência, né? Obrigado, Manuela, pela sua imagem. Você gostaria de trazer mais alguma outra imagem? A má consciência, pode-se dizer que atravessar essa má consciência, passar por essa má consciência, nos leva a dar o passo seguinte, no sentido da evolução? No sentido de seguir em frente. Sim. Evolução, eu não sei se existe. Pois. Mas agora eu falei por mim, ok? Mas eu concordo com você. É o próximo passo para seguir em frente. E o Hellinger muitas vezes fala, né?
para onde segue o rio? Em frente. Mesmo quando ele tem medo de adentrar no mar, ele segue em frente. E o nosso sucesso está em frente. Então, né? Agora, evolução é uma coisa que eu questiono, sim. Né? E agora eu questiono de um outro lugar. De um lugar, Sirley, mais analítico, mais psicanalítico. Progresso existe? Mas, logicamente, cada um aqui provavelmente vai ser tocado por essas palavras de Manuela, essas reflexões à sua maneira. Né? Aqui a gente não quer fechar nada, a gente quer tentar deixar aberto. Agradeço as suas reflexões, Manuela. Muito obrigada, muito obrigada. Alguém gostaria de se colocar? A gente, pelo horário, acho que a gente pode entrar em algumas reflexões, talvez se ainda tiver alguma pergunta. Eu não sei se vocês estão vendo, mas eu fiz uma pergunta, só para variar. Opa, Cris, por favor, faça. A gente quer ouvir você falar a pergunta. Tá certo. Mas, assim, o que me chamou a atenção é só para a questão de compreensão mesmo, elucidação. É quando ele diz o seguinte, sobre o Deus cristão, né, naquela parte. Ele é o produto da nossa consciência. Então, ele está levando mais em consideração as questões dogmáticas, né, que as religiões cristãs criam em relação a esse Deus aí, né? Aí depois ele fala assim, quando conseguimos encontrar um amor abrangente, além de nossa consciência, não há mais nenhum Deus que escolhe, nenhum Deus que condena. Então, é mais voltado para essa questão de dogmatismo, né? Que aí, no caso, aconteceria a questão de má consciência e boa consciência. Não seria se eu me apego a uma crença, essa crença mesmo no sentido de dogma, de seguir preceitos. E quando ele fala que a gente tem que romper isso, é que, na verdade, esse Deus se abrange. Seria nesse sentido ou eu estou enlouquecendo? Eu escuto a sua pergunta pela polarização, né? Quando eu ponho boa ou má consciência, pecado e dissolução de pecado, certo e errado, claro e escuro, né? Então, sim, existe uma polaridade, aí eu tenho Deus e eu tenho o diabo, né? Só para falar de uma outra polaridade, né? Eu tenho o bom e o ruim. E o Hellinger, então, ele traz uma imagem, ele fala muito da grande alma, né? E essa é uma imagem muito bonita. Em alguns livros vocês vão encontrar ela. Ele está falando aqui da unicidade. Eu me tornar um com o todo. Não é um Deus. Eu sou. E logicamente essa reflexão ela vai longe, mas ele tá saindo desse. Então, porque se for assim, então é assim, né? Então, se você usar óculos, eu que não uso óculos, eu sou assim. Esse é bom, esse é ruim. E assim, logicamente, eu mantenho o conflito, né? Eu mantenho a retaliação, eu mantenho a vingança. E o que ele está falando aqui é de eu tomar isso tudo para mim, sim, isso faz parte, e me abrir para o todo. E aí não existe um Deus. Somos Deus. Então, Hellinger, ele nunca coloca as coisas de uma perspectiva egocêntrica, egoísta, ou talvez nesse sentido individualista. Ele muitas vezes coloca o coletivo. E o sistema é coletivo. E se a gente observar o sistema como um todo, talvez todos nós sejamos um apenas. Talvez essa seja uma possibilidade de reflexão, Cris.
Mas é um tema a ser retomado, né? Minha sugestão a vocês, principalmente para vocês encherem o Marcos na próxima sessão de perguntas, é vocês relerem esse último capítulo aí, né? O céu na terra, né? Der Himmel auf Erden, né? Para vocês trazerem muitas reflexões. O Marcos, ele adora isso, né? E talvez a gente nem vai ler mais, porque assim, esse capítulo tem tanta coisa, né? E isso que você trouxe, Cris, realmente é dar nozinho na cabeça, da reflexão, e assim, eu me sinto compelido a falar da grande alma, né? Sim, porque assim, às vezes eu fico buscando, quando uma pessoa ela se posiciona ou por ignorância, no sentido de não conhecer, né, a questão do estudo da constelação, dela, inclusive, acusar Bert Hellinger, né, de, por exemplo, ou estar envolvido com o espiritismo ou simplesmente atacar Deus, né? Mas aí, por isso que eu fico observando, assim, como é necessário realmente que as pessoas saibam em que lugar que ele está falando, né? Porque como eu já fiz bastante pesquisa e sei que ele bebia muito de várias fontes no sentido de uma leitura, principalmente oriental, né? E a concepção oriental sobre o cosmos, sobre a espiritualidade é totalmente diferente da ocidental, né? Então, ainda tem essas nuances, né? Então, mesmo para poder conhecer mais, que é muito interessante. Ô, Cristiane, Renê. Fala, Marcos, por favor. Eu já tô ligado na tática da Cristiane de fazer umas perguntas que rendem a aula inteira nos 5 minutos finais. Já tô sabendo, viu, Cristiane? Porque essa realmente, né, como você colocou, né, a gente pode ampliar esse olhar mesmo, assim. E eu só colocaria agora, assim, para a gente também como contribuição, quando ele fala desse Deus, né, Cristiane, inclusive de abandonar, é assim, abandonar isso de recorrer a Deus para justificar uma conduta própria. Percebe que daí cada um recorre ao seu Deus para justificar algo que traz o conflito, que traz a guerra, né? E principalmente aí, para atacar e condenar, né? Aí que usa Deus mesmo. Isso. É esse ponto aí, esse ponto. Verdade. Ok, então vocês já sabem a lição de casa, né? O céu na terra, né? Deixem aquilo reverberar em vocês, reflitam bastante, porque o Marcos está doido para debater isso com vocês no início do próximo estudo. Vera, muito obrigado pela sua leitura, né? Eu acredito que o tema não termina aqui, ele vai longe ainda, né? Mas eu passo a palavra agora para a Larissa. Ai, com esse encontro tão filosófico e existencial, eu fico até sem palavras. Só me despeço de vocês agradecendo a todos e todas, especialmente a Vera, que fez a leitura, e a você, Renê. Receba a nossa gratidão, nosso carinho, e você também, Marquinhos, receba a nossa gratidão, nosso carinho também. E nos aguarde próxima terça-feira, que eu acho bastante interessante essa sugestão de retomarmos, quem sabe abrindo um espaço para colocarmos alguma reflexão que tenha surgido no decorrer dessa semana, que realmente é o tema palpitante, né? E acho que precisa ser internalizado, ser vivenciado aqui dentro do nosso coração. Somente fixando aqui, a gente parou na página 209. Então, gratidão a todas e todos. Até a próxima terça-feira. Então, se cuidem. Um beijão no coração de todos. Tchau, gente.